Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram relacionado a parto e maternidade. Então tudo que eu souber, vou compartilhar com vocês, as minhas experiências também, enfim, tá? Então bora lá! Bom, eu quero agradecer do fundo do meu coração todas as maravilhosas que estão aqui, que interagem sempre comigo. Saibam que vocês são muito especial pra mim, eu sempre estou falando isso lá no Instagram. E um beijo pra todas vocês que me mandaram perguntas, tá? Então não esqueça de se inscrever também neste canal, deixar um like, deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês gostariam de ver aqui, que conforme for eu vou trazendo, tá? Estou gostando bastante de compartilhar mais sobre esse tema aqui de maternidade com vocês e ajudar, incentivar e aprender com vocês de alguma forma, tá? Então a Taitai está aqui, ela vai fazendo as perguntas pra ficar bem dinâmico e eu vou respondendo vocês. Bora, Thay! @Karine_Loreano. Você sentiu medo do parto? Eu morro de medo de parir, apesar de saber que meu corpo não consegue. Sim, eu acho que é impossível não sentir medo. Na verdade, a gente sente medo do novo, a gente sente medo de não conseguir controlar a situação ou até mesmo a dor antes mesmo, né? Até porque quando eu me vi grávida, minha vontade era de ter uma cesárea, porque eu achava que a cesárea seria tudo mais fácil e indolor, né? E aí, conforme eu fui estudando, fui entendendo, vi que se eu tivesse condições de ter um parto normal, era melhor eu ter um parto normal. E por conta disso eu comecei a estudar e entender melhor. O medo, eu sempre falo que o medo me fez ir atrás de informação, porque se eu estou bem informada, eu me sinto mais segura e sei melhor do que está acontecendo ali na minha volta. Se certa coisa é uma violência obstétrica, se certo procedimento está certo ou não, enfim. Mas no dia mesmo que eu entrei em trabalho de parto, eu estava tão... Ó, o avião! Só porque é o último vídeo do dia acontece. Ele está exatamente aqui em cima da minha casa. Tchau! Então, exatamente no dia, eu não tive tempo de pensar em medo ou não. Eu acho que eu estava tão concentrada no processo ali, nas contrações, no trabalho de parto, que eu não pensei. Na verdade, no finalzinho, assim, eu pensei, será que tá dando certo? Será que vai pra cesárea? Aí me deu um leve medo, sabe? Mas o meu maior medo mesmo foi antes, quando eu não sabia direito qual seria todo o processo. E quem me ajudou a quebrar esse medo, além de ir atrás de informações, com leituras, assistindo muitos documentários, foi conversando com a minha médica, conversando com a doula. Elas me ajudaram bastante, participar de grupos de gestantes, me ajudou bastante a quebrar esse medo. @DaniFernandesBio. Primeiro banho em casa, deu algum medo? Eu morro de medo até de carregar uma recém-nascida. Deu sim. Na verdade, os primeiros banhos, a Júlia nasceu depois de 24 horas, ela tomou o primeiro banho dela lá no hospital. Então foi com a ajuda da enfermeira, com a ajuda não, né? Foi as enfermeiras que deram um banho nela, eu fiquei lá com o Otávio só assistindo. Porém, aqui na minha casa, minha sogra passou a primeira semana aqui com a gente, né, dando suporte. E eu sempre falei que quem ia dar banho na Júlia seria o Otávio, que eu ficaria ali só como assistente, até pra ele criar essa conexão com o bebê que até então eu já tinha. Mas ela começou a chorar muito, a gente deixou ela assustada, a gente começou a ficar assustados com o choro dela. A minha sogra veio ajudar. Eu não tenho uma boa lembrança assim do primeiro banho dela, porque foi tudo muito desesperador, de lavar a cabecinha primeiro, depois lavar o corpinho, de virar, muito pequenininho, muito frágil, enfim. Fiquei com muito medo, não deu muito certo. Já no segundo banho, foi só eu e o Otávio mesmo, a gente foi mais tranquilo, tipo, não vamos se desesperar com o choro dela, porque a gente fica inseguros e passa essa insegurança pra eles também. Já no segundo banho já foi tudo mais tranquilo, a gente foi fazendo com calma, mesmo ela chorando, a gente não perdeu o controle. @Amor, Paz, Felicidade. Teve medo de ter uma laceração muito grande? Eu tenho.
Sim, esse era um medo que eu tinha. Mas o maior medo era se a médica resolvesse fazer episiotomia em mim. Eu tinha medo de eles me cortarem porque achariam que a cabeça da Julinha não fosse sair, porque depois a recuperação é muito maior. E que no final eu tive laceração sim, porém de nível 1, levei um pontinho e foi tranquila a recuperação, mas ainda assim vale... Se for pra você escolher, melhor você ter um parto normal e correr o risco de ter a laceração do que propriamente escolher sem motivo, sem indicação nenhuma, uma cesárea. @mariana.araújo393. Tenho medo de não conseguir ter o parto normal, de não suportar a dor do parto. Esse é um medo muito comum, acredito eu, tá? Por isso que eu falo dessa importância de buscar informação, conversar muito com a sua médica. Acredito que a sua médica vai te empoderar, essa médica vai te criar, vai fazer você ter essa coragem. Porque o mesmo medo que a gente tem do parto normal, a gente deveria ter da cesárea também. Por isso que é bom a gente ir atrás de informações e entender qual a diferença de um parto pro outro. Lembrando que o parto é uma dor fisiológica, o parto normal, né? Então o nosso corpo, ele tá preparado pra passar por esse processo. @Raíssa4109. A Julinha ficava muito grudada com você no primeiro mês? Muito. Na verdade, se eu não me engano, até os 3 meses, eles não entendem que o corpo da Júlia e o meu são corpos distintos, né? Depois dos 3 meses que eles vão entender que eles não fazem parte do nosso corpo. Então ela dormia juntinho comigo, ela ficava mais pertinho de mim, ela mamava por mais vezes, não era de 3 em 3 horas, era muito menos, porque ela realmente queria sentir o meu calor. @Thalita5228. Quando você soube que era hora de se tornar mãe? Na verdade, se dependesse do Otávio, já era pra minha filha ter aí 10 anos, que é o tempo que a gente tem basicamente juntos, né? Mas eu comecei a sentir a necessidade o ano passado. Na verdade, eu queria me estruturar melhor em vários aspectos. Como mulher, eu queria me sentir completa como mulher, eu queria estar mais preparada financeiramente. Não é que agora eu esteja, mas no momento que eu resolvi engravidar, eu já estava melhor do que antes. Eu queria estar preparada psicologicamente, porque muda muito. Antes tudo era vamos viajar, pegar uma mochila e vou pra qualquer lugar. Tinha todo o tempo do mundo, e a partir do momento que você se torna mãe, você já não tem mais todo o tempo do mundo somente pra você, nunca mais na sua vida. Então eu precisava entender isso, aceitar isso, e depois que eu tomei essa decisão, eu me senti preparada, até porque sempre foi um grande sonho meu. G_Sabrina. Você criou estrias na barriga? Não, na barriga não criei. Eu compartilhei várias vezes aqui no YouTube e também lá no Instagram os meus cuidados. Porém, eu cuidei muito bem da minha barriga e do meu peito, e esqueci da minha perna, esqueci da minha bunda. Na minha bunda eu sempre tive mesmo, mas na perna, assim, na lateral, eu nunca tive. Então agora eu tenho, assim, na lateral. Pra quem tiver dúvida de como que eu... Tá chovendo, tá, gente? É o barulho da chuva, mas eu não vou parar de gravar. Pra quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo como que eu cuidei da minha pele. Eu usei Nivea, muito creme da Nivea. No começo da gravidez, eu usava aquele Nivea Milk mesmo, todos os dias, uma vez por dia. E quando eu cheguei no 5º mês, eu comecei a passar na barriga e no peito umas 3, 4 vezes por dia. Como eu vivia a gravidez dentro de casa na pandemia, então qualquer hora era hora, eu estava lá passando creme na minha barriga e no meu peito. Como eu disse pra vocês, esqueci da perna, da bunda, e aí fiquei com estria. Afro.joy. Seu cabelo caiu no pós-parto? O meu está caindo horrores. Segue caindo. Eu tô compartilhando direto lá no Instagram, vou até deixar uma foto pra vocês. O que acontece? Na minha gravidez, meu cabelo, a minha pele ficou impecável. Um brilho, uma sedosidade. Tava maravilhoso, uma maciez, maravilhoso. Mas eu sabia que era por conta dos hormônios, das vitaminas que estavam ali no meu corpo, e que no pós-parto tudo isso ia mudar. E realmente mudou. Minha pele não é mais a mesma. Aqui, olha, tá meio que descascando e tal, nas minhas costas. O meu cabelo tá caindo absurdamente. Dá pra fazer uma peruca com tanto cabelo que cai. Mas eu sei que é por conta da amamentação e que logo logo passa. Então ficarei aqui aguardando. BS2_. A Julinha lata sozinha quando mama deitada? Eu tenho tanto medo de dar e engasgar. Então, a Júlia, ela só...
amamenta através do meu peito, tá? É amamentação exclusiva do meu peito. Então, a doula me explicou que quando é amamentação exclusiva do peito, você pode dar deitada, que não precisa colocar pra rotar, não é sempre que eles arrotam, o leite não vai pro ouvido, não tem essa questão de inflamar. É bom vocês perguntarem para um profissional que estiverem próximo a vocês, porque eles vão te explicar com mais detalhes, tá? O que eu tô falando aqui é o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu vivi, tá? E quando você dá o leite de fórmula, que é na mamadeira, aí corre grande perigo de ir pra orelha e acabar inflamando, e também precisa colocar para rotar, tá? Então se você dá mamar só no peito e dá deitada, tá tudo bem. Eu dou peito pra Júlia deitada, dormindo, ela segue dormindo e tá tudo certo. Lembrando também que é bom colocar o bebê pra dormir de barriga pra cima, porque se caso ele arrotar, vai pros lados. _Oliveira. Qual a melhor fase de ser mãe? Sá, beijos na Julinha, é muito fofa. Ai, maravilhosa, obrigada. Bom, todas as fases está sendo incrível viver, eu estou vivendo realmente intensamente. Acredito que assim, o primeiro mês é um desafio enorme, porque é o pós-parto, é o cansaço, é o puerpério, é o desespero, é você se olhar no espelho e não saber quem é o seu bebê chorar e você não entender o que ele tá, por que ele tá chorando, é ele querer mamar e o seu peito ainda tá doendo, tá inflamado, e você, ao mesmo tempo que você quer dar muito amor, muito carinho, cuidar muito bem, você tá desesperada, não sabe se você tá fazendo direito, você tá chorando pelos cantos da casa. Então até hoje o momento mais difícil foi o início, né? Porém, o prazer de ser mãe é muito incrível. Então todos os momentos, quando eu tô dando mamar pra ela e ela olha pra mim e rola aquela conexão de olhar, pra mim é o melhor momento assim, da vida. Isabel_Nayara. No primeiro mês, você conseguiu manter uma rotina fixa com a Julia recém-nascida? Não consegui, eu acho até que é impossível, porque primeiro que você ainda tá se adaptando, você não entende o que o bebê tá precisando ainda. Ele pode chorar por fome, ele pode chorar por dor, ele pode chorar por sono, ele pode chorar por fralda suja, você não entende. E a Julinha, ela trocou o dia pela noite, ou seja, ela passava a noite inteira acordada, de manhã ela dormia e pouco ainda, então eu não conseguia entender nem qual era a rotina dela, nem qual era a minha rotina, então ficou tudo bagunçado os horários aqui em casa. E Thaisa Santana. Você teve muitas mudanças no corpo? Como está lidando? Sim, eu tive até um vídeo que eu quero gravar aqui pra vocês, falando um pouco mais sobre as mudanças do meu corpo, porque é algo que vocês me perguntam demais, sempre quando eu apareço de corpo inteiro lá no Instagram, e eu quero vir conversar com vocês e mostrar pra vocês. Mas tive mudanças sim, mas não tive estria, não tenho do que reclamar, porque eu realmente não tive estria na barriga. E assim, o meu corpo, ele se preparou por 9 meses pra gerar um bebê. Eu não posso cobrar dele que ele volte a ser como ele era antes, e eu nem sei se eu quero que ele volte como era antes, uma vez que ele se transformou completamente pra gerar o maior amor, assim, da minha vida. Mas eu vou trazer um vídeo pra gente conversar, fazer um bate-papo mais legal e aprofundado sobre isso. RR_Decor_. É normal ter muita cólica no início da gestação? Sim, eu tive, eu não sei se é com todas, tá? Cada grávida é uma grávida, cada corpo é um corpo. Mas eu tive cólica sim, e o que a minha médica tinha me falado é que o meu útero estava aumentando, empurrando os outros órgãos, e que era normal sentir umas leves cólicas. Mas é sempre bom vocês conversarem com o médico de vocês, com um profissional, pra te orientar o que deve fazer, se é normal, se não é, qual que é o nível da dor. A Gabriela S. Campos. O que mais te surpreendeu na maternidade até agora? A cada dia tem algo assim que me surpreende. Primeiro que eu achava que eu não seria capaz de dar conta de tanta coisa. De ser mãe, dona de casa, criadora de conteúdo, esposa, dar conta de dar suporte para as minhas coisas ainda, e principalmente cuidar da minha autoestima, né? O que mais me surpreendeu é essa conexão que a Julinha tem comigo, sabe? Eu sempre vi mães e filhos assim, numa conexão tão grande que eu não imaginava que eu teria assim comigo e com a minha filha. E
e eu saber que eu sou a única pessoa que possa suprir a necessidade dela neste momento, que se ela estiver chorando, eu pegar ela no colo, ela vai parar. Se eu der peito pra ela, eu vou acariciar, sabe? Se eu estiver do lado dela, ela vai se sentir mais segura. Ai, gente, não tem nada paga isso. Jéssica Santos _RP. Como tá sendo o retorno do corpo? Está sendo um processo diário. Eu não estou me cobrando muito. Na verdade, a cobrança minha não é voltar com o corpo que eu tinha antes, como eu disse pra vocês. E sim, é conseguir fazer as coisas que eu fazia antes. Quem me segue há algum tempo, lá no Instagram principalmente, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de sair pra caminhar, de subir o pico do Jaraguá umas 3 vezes na semana, de ir pra academia, de subir a escadaria de Sumaré, de fazer exercício aqui na minha casa, de andar na 25, de ir pro braço, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer aula de fit dance. Então, a minha vontade era de voltar a fazer o que eu fazia antes, porque sempre que eu movimentei o meu corpo pela manhã, eu voltava pra casa com sangue nos olhos, produzindo, limpando a casa, fazendo um monte de coisa. E quando não, o corpo meio que fica meio que preguiçoso. Então, aos pouquinhos eu estou voltando com as minhas atividades e, consequentemente, o meu corpo está voltando. Lembrando que o nosso corpo demora aí 1 ano pra voltar, para os órgãos, né, voltar no seu lugar. Mas tá sendo um dia após o outro, não estou me cobrando muito, a sociedade cobra muita gente com relação a isso, que a grávida tem que voltar com o corpo normal quanto antes. Não tô fazendo nenhuma dieta. É claro que eu estou melhorando a minha alimentação, mas não tô fazendo nenhuma loucura, até porque, né, estou amamentando e minha filha precisa de um leite de qualidade. @Juliane Vieira 89. Quem escolheu o nome da Julinha? Na verdade, Júlia sempre existiu desde quando eu comecei a namorar com o Otávio. A gente falava muito disso, a gente gostava muito de Júlia e de Milena. E aí foi passando o tempo e quando a gente se viu grávidos, a gente começou a pensar mais sobre nome. E aí eu falei, não, tem que ser Júlia, tem que ser Júlia. E também por conta de um sonho que eu tive com a minha mãe, que minha mãe falava, não, coloca o nome dela de Júlia. Eu queria colocar o nome da minha mãe e ela falava, não, coloca Júlia. Então foi mais uma aprovação e por isso que o nome da Júlia é Júlia. @AnaLúcia_D. Como se preparou para o parto humanizado? Como funciona? Na verdade, muita gente fala que parto... entende como parto humanizado aquele parto que é feito em casa, aquele parto que é feito na banheira, na piscina, sei lá o que. E na verdade, o parto humanizado nada mais é do que você ser a protagonista do parto. É de você escolher onde você quer nascer, é você esperar o momento da sua filha, é você não receber intercorrência às vezes sem necessidade, como por exemplo oxitocina na veia, algum tipo de soro, essas coisas. E eu me preparei buscando informação, como eu sempre falo pra vocês. Eu li livro, tem vídeo aqui no canal que eu falo muito de como eu me preparei. Li livro, falei com doula, falei com a médica, mudei de médica porque eu não estava feliz com a médica anterior. Estudei muito, assisti documentário, não foi assim, muito, só vivi com isso, não. Mas no Instagram comecei a seguir várias páginas legais, assim, pra ir atrás de informação. Comprei um livro e comecei a ler nas horas vagas, porque eu vivia a gravidez numa pandemia, então eu, querendo ou não, eu tinha um tempo a mais. E eu ia na médica, eu levava uma lista de coisas e ia perguntando, e isso foi me deixando mais preparada para esse momento. E também a equipe médica que fez o meu parto, elas levantam sim a bandeira de parto humanizado, então elas fizeram de tudo pro meu parto ser mais natural possível. @Lari_Justino. Você quebrou o resguardo ou seguiu a risca? Então, gente, esse resguardo falam muito, a quarentena, não pode lavar a cabeça, não pode andar descalço, não pode transar. Se for isso, gente, eu lavei a cabeça sim, eu andei descalça sim, eu fiz relação? Não fiz, porque a gente não tá nem com cabeça pra isso. Mas hoje em dia, tudo mais claro sobre esse resguardo. É claro que a gente tem que se cuidar. Não dá pra gente ficar fazendo muito exercício, não dá pra gente ficar fazendo muito movimento. A gente tem que se cuidar, tá? Mas isso tudo foi com orientação médica, todos esses cuidados. Então é bom você também falar com um profissional sobre isso. @Débora_Ingrid. Você acredita que a gravidez é muito romantizada? Acredito, muito. Porque a gente sempre soube que na televisão, na novela, não é bem assim na novela, muito romantizado. Mas mesmo assim,
Mesmo tirando, tipo, na novela, em filme não é. Mesmo assim, encontrando pessoas, conversando com outras pessoas, eu ainda não entendia. Não sei se elas faziam um jeito pra romantizar, ou era aquela interpretação que eu tinha. Mas a gente só consegue entender mesmo quando a gente vive a maternidade. A maternidade não é fácil. A maternidade, ela te coloca na parede todos os dias. Ela te testa o tempo todo. Ela te faz chorar. Ela te faz duvidar do seu potencial. Ela te deixa cansada. Ela te deixa angustiada. Mas é um processo, são fases e vale a pena, sabe? Vale muito a pena. @Nessa Martins. Teve analgesia? Sim, tive. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o meu relato de parto. E lá eu conto detalhes, com quantos dedos de dilatação, em que momento eu tive analgesia, mas tive e foi a melhor escolha assim, que eu fiz. @Mônica Rosa 0. Quando percebeu que sua menstruação estava atrasada? 4 dias, gente. A minha menstruação, meu ciclo sempre foi muito correto. Eu não tomava anticoncepcional, nunca fui de tomar. Tomei no começo da minha relação com o Otávio, acho que 2 anos, e parei. Então, quando a gente já estava se preparando, já estava tentando, qualquer relação eu já estava comprando caixinha, fazendo teste de gravidez toda hora. Tanto é que quando foi mesmo, o Otávio nem acreditou, porque ele só via espalhado pela banheiro. Ou era uma notinha, ou era uma caixinha, ou o saquinho que eu fui na farmácia, enfim. Mas eu descobri com 4 dias fazendo testes de farmácia. @Mari.olisboa. Quantos quilos ganhou na gravidez? Eu ganhei 19 quilos. @Sabrina Easy. Conta sobre o puerpério. Puerpério. Gente, eu já falei algumas vezes, não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, que eu estudei muito. Eu vivo falando, né? Tanto é que eu vivo incentivando vocês a se informar bastante sobre o parto. Mas eu estudei tanto sobre parto e maternidade, eu estava tão por dentro, lendo, vendo muito relatos no YouTube. O YouTube foi um meio muito importante de estudo, inclusive, mas eu não estudei nada sobre puerpério, sobre pós-parto, sobre amamentação. E quando a gente vai atrás de informação, a gente acaba se preparando. Olha, vai acontecer isso com você. A gente já cria uma proteção, a gente se prepara, porque se acontecer, o nosso psicológico já estava esperando que em algum momento aquilo fosse acontecer. Pois eu não estudei sobre puerpério, não sabia o que era. E isso me pegou grandão, sabe? Porque o puerpério é um momento que você está se reencontrando, se reconhecendo. Quando nasce um bebê, realmente nasce uma mãe, porque você sai da sala de parto já é diferente. Mas dia após dia você vai entendendo o que tá acontecendo com você. Então eu nunca tive problemas com autoestima, mas no meu puerpério eu encontrava minha autoestima no ralo, assim. Me vi chorando por conta do que eu via no espelho. Por mais que as pessoas falavam, ou falam até hoje, você tá ótima, você tá linda. Se você não estiver sentindo, não adianta as outras pessoas falarem. Comigo, pelo menos, é assim. Então, me vi perdendo momentos que eu tinha antes pra ter o meu momento de autocuidado, de autoamor, de cuidar de cada parte do meu corpo. Eu não tinha mais tempo pra isso. E muitas outras questões que a gente não sabe nem explicar o porquê. Então, parecia até que eu estava meio bipolar, porque tinha um momento que eu estava muito bem e tinha um momento que eu estava muito triste, que eu estava chorando muito, e muitas vezes eu nem sabia de fato qual era o motivo. Então é necessário ter uma rede de apoio nesse momento pra te ajudar, te colocar pra cima, conversar com você, porque no puerpério você se sente muito sozinha. Por mais que você tenha o seu parceiro ali, ou que você tenha alguém da sua família, mas ainda você se sente muito sozinha e precisando, sabe? E o puerpério, ele pode durar 1 mês, ele pode durar esses 45 dias, mas ele pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Depende muito de mulher pra mulher. Então cada dia é um dia e eu vou entendendo que é só uma fase que vai passar e que vai ficar tudo bem, sabe? Bom, essas foram as perguntas. Obrigada novamente por vocês estarem aqui comigo interagindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Maravilhosas, muito obrigada pelo carinho. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!